primeira aula, eu preparei para vocês a devolutiva das questões que eu passei em nossa última aula para que vocês respondessem, né? Então eu vou estar fazendo a correção com vocês dessas questões. Se você optou por fazer as pares, né? Você vai observar as questões de números pares. Se você optou por fazer as questões de números ímpares, você vai observar a correção das questões de números ímpares. Beleza? Acompanhe a correção comigo. Questão 23, né, da página 75, fala sobre o calor latente de fusão do ferro é de aproximadamente igual a 1/9 do calor latente de ebulição da água. Né? Com base nisso, identifique as afirmativas verdadeiras. Né? Então, nós vamos julgar os itens, né, A, B, C, D e E como verdadeiro ou falso. Né? A primeira questão, ela fala o primeiro item, né? Ela fala o seguinte: é preciso é preciso 9 vezes mais calor para derreter 1 quilograma de ferro que esteja a temperatura de fusão do que para transformar em vapor 1 quilograma de água que esteja à mesma temperatura de ebulição. E aí? Vamos a pensar, né? B. Se massas iguais de ferro e de água estiverem à mesma temperatura, então nós estamos partindo do pressuposto agora que as massas estão iguais. Não foi o mesmo caso aqui, né? Respectivamente de fusão e de ebulição, né? Poderemos lhes fornecer calor indefinitivamente sem que altere sua temperatura. Será? Agora note o seguinte, né? Olha aqui, ó. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? E ebulição, né? A passagem do líquido para o gás, né? É, item C. A temperatura de fusão do ferro é 9 vezes maior do que a temperatura de ebulição da água. Olha o que está dizendo o enunciado, né? Vamos continuar. Letra D. A quantidade de calor necessária para transformar em vapor 90 gramas de água que esteja à temperatura de ebulição é suficiente para fundir 10 gramas de ferro que esteja à mesma temperatura de fusão. Olha, tá bem interessante, né? Faz sentido. Aí, às vezes, aqui nós vamos precisar de aplicar a forma de calorimetria, né? Para comparar esses dados aqui. Letra E. Para elevar a 40 graus Celsius a temperatura de duas massas iguais, agora tem a mesma massa, né? Agora, só que a substância, uma é a água e a outra é o ferro, sem que ocorra mudança de estado, não vai ocorrer mudança de estado, então é uma forma de calorimetria, né? A relação fundamental lá de calorimetria. Será necessário fornecer à água aproximadamente 9 vezes mais calor que ao ferro. Olha só, interessante. Vamos aí observar as respostas esperadas, né? Bom, a primeira, a letra A, é falsa. Por que é falsa? Olha só. Como o calor latente de fusão do ferro é 1/9 do calor latente da água, consequentemente, é necessário uma quantidade de calor 9 vezes menor. Então, para o ferro, ele 9 vezes menor e não 9 vezes maior, né, do que da água, né?
Olha só, vamos ler novamente. Como o calor latente de fusão do ferro é um nono do calor latente de ebulição da água, consequentemente, é necessário uma quantidade de calor 9 vezes menor. Ou seja, o ferro ele esquenta mais rápido, mas esfria mais rápido. A água esquenta mais devagar e demora mais tempo para esfriar. Né? Tá lembrado do comentário lá da água da piscina, que às vezes eu comentei com vocês durante as aulas anteriores? Por que a água da piscina, no final do dia, ao final do dia, assim, no início da noite, a água está quente? Nós falamos que a água está morninha na piscina. Por causa disso, né? Durante o dia ela absorveu o calor, né? E à noite ela ainda está quente, mesmo após o pôr do sol. No caso do ferro, ele já esquenta muito mais rápido, mas também esfria muito mais rápido. Por quê? Por causa da questão do calor latente do ferro, né? Ele é um nono, 9 vezes menor, né? É isso que significa aqui esse um nono, tá? A letra B é verdadeira. Quando uma substância se encontra em mudança de estado, suas temperaturas são determinadas e constantes. Note que é aquele momento do gráfico, daqui a pouco nós vamos chegar no gráfico, né? Que ele está fazendo toda a passagem, ou seja, a temperatura vai permanecer constante e ele está fazendo a mudança de estado do sólido para o líquido. Aí naquele momento ali que toda aquela massa está sendo transformada de estado sólido para líquido, a temperatura permanece constante. É só após a mudança de toda a massa que estava sólido para o líquido, só depois que toda aquela matéria que estava sólida agora líquida for ficar no estado líquido, é que ele vai começar a aumentar a temperatura novamente. Né? Nós chamamos isso de. É o momento que no gráfico ele fica. Ah, que nós chamamos são os degraus, né, na escada, na curva, né? Nós chamamos de degraus. Letra C, falsa. A temperatura de fusão do ferro é de 1537 graus Celsius, enquanto a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, mantidas as condições normais de temperatura e pressão. Lembrando, tá? É que nós consideramos condições normais de temperatura e pressão. No caso aqui, pressão, né? Condições normais de pressão. Letra D, verdadeira. Por quê? A quantidade de calor para transformar em vapor 90 gramas de água, aqui ele aplicou a lei de calorimetria, né? Calor latente, né? Então é 90 vezes o calor latente da água. Depois, quantidade de calor 10 vezes o calor latente do ferro. Como o calor latente do ferro é 9 vezes o calor latente da água, então nós temos a mesma quantidade, né, de calor. Então, acaba sendo igual, né? Portanto, a quantidade de calor necessária para transformar 90 gramas de água em vapor é suficiente para fundir 10 gramas de ferro. Note que a quantidade de massa de água é 9 vezes maior a quantidade do ferro. Tá vendo a diferença? É o nono, né, o calor latente para a ebulição da água. Então, nota essa questão. Né? Então, eu preciso de 9 vezes mais a quantidade de água para ter a mudança de estado igual para ambas as, as matérias. Né? Letra E. Verdadeira. Como o calor específico da água é aproximadamente 9 vezes o calor específico do ferro, a afirmativa é verdadeira por aproximação. Então, aproximadamente torna-se verdade, né? Essa aqui geraria um pouco de confusão, né? Por quê? Porque nesse caso, nós estamos admitindo que seria por aproximação, né? Se você levar a rigor, você ficaria na dúvida nessa hora de responder essa questão. Por quê? E aí, ela é verdadeira ou é falsa, né? Se você for considerar a rigor, você poderia julgar ela falsa, né? Ela esse item aí ficaria um pouco difícil, né?
Vamos para a próxima questão. Questão 24, na página 75. Uma fonte de calor ao nível do mar funcionou durante 40 minutos, fornecendo a quantidade de calorias necessárias para que 500 gramas de água a 12 graus Celsius, contida em um recipiente, entrasse em ebulição. E, além disso, 200 gramas da quantidade inicial se transformasse em vapor de água a 100 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica do recipiente, determine a potência da fonte de calor em calorias por segundos. Então, se a potência é calorias por segundo, então vai ser potência é quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Olha só, a própria definição lembrou você o que é potência. Se é cal, é calorias. Então, quantidade de calor dividido por tempo, que é em segundos. Então, ele já próprio aqui já te lembrou a fórmula que você vai usar. Dados para o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? E o calor latente da água é 540 calorias por grama. Então vai fazer mudança de fase, né? Então nós vamos fazer o somatório de tudo aí. A quantidade de calor que eu vou utilizar aqui para achar a potência vai ser a quantidade total, né? Vamos lá para a questão. Resposta esperada aí, ó, para elevar a temperatura de 500 gramas de água de 12 graus Celsius a 100 graus Celsius, não houve mudança de fase, né? Vamos aplicar a equação fundamental de calorimetria, né? Que nós já estudamos em capítulos anteriores, né? Nós vamos chegar à conclusão aí que gastou 44 quilocalorias, né? Para transformar 200 gramas de água em vapor, né? A 100 graus Celsius, então vamos multiplicar 200 gramas, o calor latente para a mudança de fase, né, de 200 gramas, é de 108 quilocalorias. Então, 108 quilocalorias com 44 quilocalorias vai dar 152 quilocalorias, ou 152 mil calorias, né? Potência, eu vou dividir calorias e não quilocalorias pelo intervalo de tempo, que foi 40 segundos, disse aí no enunciado, né? No enunciado, 40 minutos, perdão. 40 minutos, eu vou ter que multiplicar por 60, né? Dá 240. Esse cálculo aqui, deixa eu ver se só você está considerando esse cálculo. Deixa eu ver se você está considerando esse cálculo aqui, ó. Porque vai dar 40 minutos vezes 60 segundos, né? Então dá 2.400 segundos. Então dá 152.000 dividido por 2.400. Ele já transformou aqui, né? Primeiro ele achou em minutos, depois ele transformou a resposta em segundos, né? Então aí, para a resposta em segundos, eu já prefiro fazer a conta direto, né? Dividindo aqui pelo 40 minutos, então a resposta é calorias por minuto. Como ele quer achar em segundo, ele tem que dividir por 60, aí divide por 60 de novo. Por isso que ele acha aí aproximadamente 63,33 calorias por segundo. Beleza? Então, olha só, a próxima questão. Questão 25, página 75, questão da Mackenzie, vestibular, né? A Mackenzie é a Universidade Presbiteriana de São Paulo, uma excelente universidade. O gráfico abaixo mostra a variação de quantidade de calor. Nós chamamos de Q, né? Com a temperatura θ de um cubo de gelo de massa M inicialmente a 0 graus Celsius. Então, olha só, ele está a 0 graus Celsius, aqui o meu eixo das ordenadas é o eixo de temperatura, o meu eixo das abscissas é o eixo da quantidade de calor. Note que a quantidade de calor inicial é de 800 calorias a 0 graus Celsius, né? Então, olha só, considerando o calor latente de fusão do gelo, que é
calor latente é de 80 calorias por gramas, né? E o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, a quantidade de calor Q em caloria necessária para transformar toda a massa M se transformar em água a 25 graus Celsius é. Então, olha só, nós vamos fazer o cálculo considerando para transformar toda a quantidade em M de massa. Então, olha só, vamos analisar, só para você ter uma ideia. Bom, então vai ficar o seguinte, ó. Os dados, né? Calor latente, 80 calorias por grama. A variação de temperatura, 25 graus. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. A partir do gráfico, vemos que foram necessárias 800 calorias para derreter uma certa massa de gelo. Bom, nós vamos achar a massa. Para achar a massa, nós temos a massa M, e lá pelo gráfico nós sabemos que foi a 0 graus Celsius, gastou 800 calorias. Se você observar no gráfico, né? Ele partiu do zero lá. Então, com 800 calorias, com o calor latente da água 80, então eu vou achar que a massa é de 10 gramas. Sabendo que a massa é de 10 gramas, então agora a minha quantidade de energia, então, na minha relação fundamental, né, de calorimetria, então a massa de 10 gramas vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, eu vou encontrar que a minha quantidade de energia 2 foi de 25 calorias. Então eu tenho aí que, para mudança de fase, ele gastou 800 calorias, né, dado no enunciado, mais 250, que ele foi de 0 até, né, 25, até, ele foi de 0 até 25 graus, né? De 0 a 25 graus, isso mesmo. A quantidade necessária para todo o derretimento do gelo se transformasse em água, né? Eu posso ter água, é assim, ó. Na realidade, olha que interessante. Eu posso ter gelo a 0 grau, tudo gelo. E tenho água a 0 grau também, toda água a 0 grau. Então, esse água a 0 grau foi justamente o 800. Então, para derreter todo o gelo ser derretido e transformado em água a 0 grau, gastou-se 800 calorias. Depois eu tinha a água agora no estado líquido, a 0 grau. Aí, para mim, de 0 grau a 25 graus, que é a variação de água, de elevação de temperatura, então gastou mais 250 calorias. Então, na realidade, a minha quantidade de calorias é o somatório dos 800 calorias mais 250, o que vai dar aí 1.050 calorias, ou 1,05, né, quilocalorias. E aí, como alternativa, a letra A. Mas importante não é marcar a letra A, né? Saber por que é a letra A, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Né? Questão 26, pessoal. Ele fala assim, ó, página 76, uma peixaria consome diariamente determinada massa de água para fabricar gelo a 0 grau. Né? A máquina utilizada para reproduzir gelo dissipa 86.400 joules a cada minuto nessa tarefa. Considere dos 20 graus Celsius a temperatura ambiente no local onde a água é introduzida na máquina e que, em um dia de grande movimentação, ela tenha sido utilizada durante 2 horas. Considere 1 caloria com aproximadamente 4 joules e responda. Item A. Qual é a energia dissipada pela máquina durante o tempo em que for utilizada? B. Supondo que toda a energia dissipada pela máquina seja utilizada para obtenção do gelo, que isso é quase impossível, né, fisicamente, a 0 grau, calcule a massa de gelo produzida durante 2 horas. Então, isso aqui
para facilitar a nossa vida, vamos considerar que toda a energia foi absorvida, né? Mas tecnicamente não é possível. Letra A. A energia dissipada foi de 840 joules por minuto. Em 2 horas, a energia dissipada é de 2 vezes 60 minutos. Olha só, o que é 2? 60 minutos vezes a variação de energia, né? Então nós temos o seguinte, ó. Olha aqui, vamos voltar. Foram 2 horas, né? 2 horas. A calorias em joule, né? Uma caloria igual a 4 joules. Então, olha só. Então, 2 horas vezes 60, que nós vamos transformar tudo em minuto, tá? Então, 2 horas equivale a 120 minutos. Então, nós estamos transformando aqui tudo em minuto. Então, nós vamos cortar minuto para saber a quantidade de calorias, tá vendo? Ó? Essa unidade aqui vai ficar 240 minutos. Minutos, eu corto minutos com minutos, porque a quantidade de calor vai ser dada em joule, concorda? Beleza, então minutos eu vou cortar, né? Então vai ficar só 10 mil, não, 10 milhões 368 mil joules. Como um joule, é, se você observar aqui, ó, para cada, como a cada 4 joules eu tenho uma caloria, então eu vou dividir aqui por 4. Quando eu dividi ele por 4, eu achei 2 milhões 592 mil calorias, né? É a quantidade de calor aí nesse intervalo de tempo. Nós estamos considerando que a máquina não perdeu nada, né? Fecha a porta, papai, meu amor, para não ficar batendo. A quantidade de calor necessária para reduzir a temperatura de uma massa M de água a 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, observe, nós estamos diminuindo a temperatura, né? De 20, que é a temperatura ambiente, a 0 graus Celsius, para nós termos o quê? Gelo, né? Eu vou dividir aí eu vou pegar essa quantidade de energia que eu achei, né? Não, não eu vou só, isso aqui deve ser o total, né? Total de energia. Então, eu vou pegar aqui a quantidade de energia, então a massa, M, né? O calor latente da água, variação zero, então vai dar menos 20, então a quantidade de energia vai ser menos 20 vezes a massa. A quantidade de energia vai ser menos 20 vezes a massa. Aí, a quantidade de energia de transformar a água a 0 graus Celsius em gelo a 0 graus Celsius. Eu vou utilizar a forma do calor latente, né? Agora, vamos aplicar a forma de transformação, né, de água em gelo, né? Água em estado líquido em gelo, em água em gelo em estado sólido, né? Aplicando a fórmula, vamos ficar, agora gastou menos 80 vezes a massa, a quantidade de energia. Então, o somatório aí da Q1 mais Q2 vai ser menos 100 vezes a quantidade da massa. Como a energia total é 2.592 mil calorias, então significa que eu vou pegar isso aqui agora e vai ficar o quê? Eu vou gastar essa quantidade de energia aqui para reduzir, né? Observe que ele está uma temperatura. Por que fica negativo? Porque ele estava a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu reesfriei. Então, a energia vai ficar negativa. Quando a energia é positiva, então quer dizer que eu aqueci. É o contrário, né? O processo. Então, a quantidade de energia gasta, então, para esfriar, fica menos 2.592 quilocalorias, né? Então, a energia dissipada pela máquina é usada para resfriar o calor da água, dá o sinal negativo. Temos então que se tem essa massa, né? Então, basta eu fazer o quê? Dividir por 100. Porque eu sei que é menos 100 M é igual a menos 2.592. Posso cortar os zeros aqui e os zeros aqui.
Então, nos sobrou 25.920 gramas. Ou seja, essa quantidade de massa aqui, de água, né, seria de 25,92 quilos a massa da água. Com essa quantidade de energia gasta, né? Mais ou menos aí 25 litros de água, né? Quase 26 litros de água, considerando a densidade da água, né? Mantendo as condições normais de temperatura e pressão. Né? Se você levar a rigor, ela seria, a rigor não dá 1 a 25 graus Celsius, né? A densidade. Daria 9 décimos, mais ou menos, 9,94, 0,94, 994 milésimos, né? Vamos dizer assim, mais específico. A densidade da água a 1 grau, a 25 graus Celsius, a temperatura no nível de praia, né? A pressão no nível de praia. Questão 27, página 76. O gráfico apresenta a curva de aquecimento da massa, 200 gramas. Nós temos 200 gramas de massa. A curva de aquecimento é o que houve uma mudança de fase, né? De temperatura. De 200 gramas de uma substância inicialmente no estado sólido. Então, está no estado sólido, chega no tempo de 12 minutos, no tempo até 14 minutos, 12 minutos ela mudou de estado, e agora ela começa a variar a temperatura de novo, a 700 graus Celsius. Ó. Então, em 2 minutos. Determine o valor do calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama. Então, vamos lá. Entre 12 minutos e 14 minutos, 200 gramas de substância se funde. Ou seja, passa do estado sólido para o líquido, né? A fonte de potência constante fornece 5 quilocalorias por segundo. Portanto, nesse intervalo de 2 minutos, foram absorvidas 10.000 quilocalorias, ou seja, 10.000 calorias. O calor latente de fusão dessa substância é de 10.000, né, quilocalorias, então é igual a 200. Então, calor latente é 10.000 dividido por 200, que vai dar 50 calorias por grama. Então, vamos só voltar aqui. Ele falou aqui, né, pronunciado. Muito bem. Então, a própria só a aplicação direta aí utilizando a fórmula do calor latente, né? Muito bem. Questão 28, página 76, muito parecida, né? O gráfico apresenta o aquecimento de um corpo de 25 gramas de massa composta por uma substância pura. A temperatura de 320 graus Celsius, o corpo estava no estado líquido. A 320 graus Celsius, então aqui ele estava no estado líquido. Então até aqui é líquido. Daqui para cá, ele sofre ebulição, né? Ou vaporização, pode ser também. Ah, sabendo que o corpo é aquecido a uma fonte de potência térmica constante, desprezando as percas para o ambiente, responda: qual o valor do calor específico do corpo no estado gasoso? O calor latente de ebulição da substância que compõe o corpo é de 40 calorias por grama. Explicação direta. O patamar da observação no gráfico, quando o corpo atinge 330 graus Celsius, indica a transição de substância do estado líquido para o estado gasoso. Né? No estado gasoso, ao fornecer uma quantidade de calor, que é 1.800 calorias, menos 1.200 calorias, nós temos 600 calorias. O corpo tem a sua temperatura alterada. Então, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Né? 360 menos 330. Então, 30 graus Celsius. Variando aí essa quantidade, né? Então, 600 calorias. Né? A 15 gramas, né? A calor específico nós queremos saber. E a variação de temperatura foi 30, então o calor específico vai ser 1,33 aproximadamente, né? Calorias por grama grau Celsius. Note aqui. Calor específico
do corpo, né? Hum, calor latente, né, da substância. Então ele fala aqui no enunciado, nós temos aqui 1800 a 1800, 360. Né? Então por isso que ele acha aqui, ó, 1800 menos 1200, ó, 1200, ó. 1800 menos 1200. 1800 menos 1200. Então nós temos 600 calorias. A variação foi de 360 para 330, então foi de 30 graus Celsius. Então, aplicando a fórmula aqui, nós temos então, foram 600, quantidade de energia, a 15 gramas, 15 gramas, a variação de temperatura, nós achamos o calor específico, né, da substância. Muito bem. Questão 29, página 76. Um aquecedor elétrico, cuja potência é de 1.200 joules por segundo, contém 800 gramas de água a 25 graus Celsius. Considerando desprezíveis as percas de energia, ainda bem, para facilitar a nossa vida, né? Uma caloria equivale a 4 joules, como nós já vimos aí aproximadamente, né? Responda às seguintes questões. Qual é o intervalo de tempo necessário para que se inicie o processo de vaporização da água? Item B. Qual é a massa de vapor da água formada depois de o aquecedor ter operado durante 10 minutos? Vamos olhar. Então, o processo de vaporização da massa se inicia quando toda a massa atinge 10 graus, 100 graus Celsius. Né? Quando toda a massa atingiu 100 graus Celsius, começa o processo de vaporização. Aí a temperatura se mantém constante e ele vai transformar toda aquela água, aquela matéria da água, né, em estado líquido, para o estado de vapor, né? Estado gasoso, né? Nós chamamos de estado gasoso, né? Sendo potência 1.200 joules por segundo, então 1.200 joules por segundo, a potência, quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. Nós vamos perceber que o intervalo de tempo, fazendo a manipulação algébrica, é de 200 segundos. A potência do aquecedor é constante e é igual a 300 calorias por segundo. Né? Transformando aí, divide por 4, né? Então, calorias por segundo, porque eu observo lá que uma caloria é o que vale a 4 joules, né? Então, divide. Então, o aquecedor opera 10 minutos em 60 segundos. 10 minutos é igual a 600 segundos, né? Nós temos que transformar os minutos em segundos. Nos primeiros 200 segundos, não há mudança de fase. E a quantidade de calor absorvida nessa etapa do processo é de 600 calorias. 60 mil calorias. Né? Aplicando aí, né, a potência. Nos 400 segundos finais, o total foi 600 segundos, né? Nos 400 segundos finais, o calor absorvido é transformado em a mudança de matéria, a mudança de estado da matéria, né? Então nós gastamos aí 120 mil calorias, né? Então, no total, aí nós vamos encontrar então que a massa desse produto é aproximadamente 222,2 gramas, né? Beleza? Questão 30, página 76. Um processo experimental em um procedimento experimental durante uma aula de laboratório de física, Júlio e seus colegas construíram um gráfico de temperatura em graus Celsius e em função do calor, da quantidade de calor em calorias. Variação de temperatura em graus Celsius, o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, quantidade de calor em calorias, né? Recebida por uma massa de 100 gramas de gelo sob pressão ATM de atmosférica de 1 atm, pressão nível de praia, né? Nível de praia.
Com base em seus conhecimentos e na leitura do gráfico, então isso variou até a temperatura variou de menos 20 a 0 graus Celsius, né? Ou seja, provavelmente aqui nós fomos aqui no estado sólido, né? Sólido, água no estado sólido, então gelo, né? Aqui pega todo o processo do gelo e vai transformando o gelo, a água no estado sólido em líquido, água no estado líquido, então nós temos água. Aqui terminou a água, agora nós temos toda a água a 0 graus Celsius. E agora eu pego a água a 0 graus Celsius e vou a água até a 20 graus Celsius e gastou 1.100 calorias. Não, 11.000 calorias. Né? Ele está dizendo aqui no enunciado. Para obter os valores do calor específico e do calor latente de fusão do gelo, a partir dos dados, né? Temperatura cartesiana, quantidade de valor, é isso, é quantidade de calor, está escrito aqui, tá? Determine a capacidade térmica da água no estado líquido. Bom, é só aplicação direta da fórmula. Então, olha só, para variar a temperatura de 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, forneceram 1.000 calorias. Assim, a equação fundamental da calorimetria, a sua aplicação direta, nós achamos que o calor específico do gelo é meio calorias por grama grau Celsius. Muito bem. Para fundir totalmente 100 gramas de gelo, a quantidade de calor fornecida é de 900 menos 1.000. Então, portanto, vai dar 9.000 menos 1.000, 8.000 calorias. Então, assim, olha só. Note que ele... Olha aqui. Vamos voltar aqui. Porque, olha aqui, 9.000. Nós temos aqui 9.000. Tá vendo? Ele foi até no 9.000. Ele transformou menos o contrário. Menos 1.000. Menos 1.000. Então, olha só. Então, transformou toda o gelo, né, a água no estado sólido, em água no estado líquido, né? Então foi de 9.000 menos 1.000, 8.000. Por isso que ele aparece esse 8.000 aqui. Aí ele aplica a fórmula e acha o calor específico, o calor latente do gelo, que é 800 calorias por grama. Muito bem. Para variar a temperatura da água de 0 grau, agora nós vamos voltar aqui no gráfico, de 0 grau, a água, estado líquido, e aqui em 20 graus Celsius. Então, a equação fundamental lá da calorimetria. Aplicação direta, nós gastamos aí a quantidade de calor dos 100 calorias por grama graus Celsius. Note que a quantidade de calor gasta para variar a temperatura é muito menos do que para mudança de fase, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Para mudança de fase gasta muito mais energia, né? E a temperatura não muda. A temperatura permanece constante. Interessante, né? Questão 31, meus alunos. Página 76. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura de um corpo de 1.500 gramas de massa em função do tempo. A fonte na qual o corpo foi colocado tem potência constante igual a 1.500 watts, a potencialidade de watts, né? Só que nós temos que transformar para joules por segundo, né? Potência, para facilitar a nossa vida, né? Então, vamos fazer a leitura, menos 20, ele vai até 7 décimos de minuto, depois vai até 6 inteiros e 2 décimos de segundo, para mudança de fase, né? E a 0 graus Celsius, né? Depois, a partir desse momento que ele mudou de fase, aí ele vai até 80, de 0 até 86 graus Celsius, uma variação aí de 6 minutos, né? Em 6 minutos, ele teve uma mudança, uma variação de temperatura de 0 a 86 graus Celsius. E vai para calcular o calor latente dessa substância, né? Difusão dessa substância, e qual a quantidade de calor recebida pelo corpo durante os 12 minutos
quer dizer, a quantidade de calor total, né? Então, de mudança, de variação, né? De menos 20 até zero, de zero até é, de, olha só, a 0 minuto até 7 décimos de minuto, depois de 7 décimos de minuto até 6 inteiros e 2 décimos de minuto, e depois de 6 inteiros e 2 décimos de minutos até 12 inteiros e 2 décimos de minutos. Ele quer toda essa quantidade de energia. Vamos lá para o cálculo. A massa, né, de 1.500 gramas do corpo são totalmente fundidos num intervalo de tempo de 5,5 minutos, ou seja, 330 segundos. A fonte é de 1.500 watts, ou seja, 1.500 joules por segundo. Em 300 segundos, a quantidade de energia então, absorvida pelo corpo é de 495 mil joules. Então, 495 quilojoules, né? Assim, o calor latente de fusão da substância é de a quantidade de energia que a gente tem, né? A massa eu tenho que 1.500 gramas, então o calor latente é de 330 joules por grama. Muito bem. Tá, o papai já vai olhar daqui a pouco. Item B. Já que nós temos agora o calor latente da substância, né? Não vai ser necessário, né, o calor latente. Então, a quantidade de energia é igual à potência, né? Vezes a variação do tempo. Então, nós temos aí, nós vamos ter que calcular por partes, né? De 0, como eu mostrei para vocês, a 7. Então, a quantidade de energia lá fornecida foi de 63 mil joules. 7 décimos de segundo dá 42 segundos, né? 42 segundos vezes 1.500, então a quantidade de energia foi de 63 quilojoules. De 7 décimos a 6,2 minutos, né? Eu vou transformar isso aqui em segundos. Nós temos aí 495 quilojoules, né? E por fim, de 6,2 a 12,2 minutos, aproximadamente 360 segundos, que dá 6 minutos, né? Nós temos aí aproximadamente 540 quilojoules. Como eu disse que eu quero o processo todo, né? Então a quantidade de energia total vai ser o somatório dessas todas essas quantidades de energia, né? Então vamos chamar aqui Q1, Q2 e Q3, né? Somando tudo, nós vamos encontrar aí 1.098 quilojoules a resposta. Questão 32, perdão, página 77. Também é uma questão de gráfico, né? Gelo, água e gelo. Então quer dizer que nós temos a mudança de gelo, um pouco de gelo e água, né? E até transformar tudo em água. E daqui agora só água. E quando nós falamos gelo, meus alunos, e água, quer dizer que eu tenho gelo e água a 0 graus Celsius. Né? Então está na mudança, na mudança de fase, nós chamamos esse intervalo. Né? Então, olha só. Entre os instantes de 2.000 segundos e 5.000 segundos, então 2.000 segundos, está vendo? A 5.000 segundos está sendo mudada, está ocorrendo a mudança de fase aqui. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Né? A temperatura do corpo de massa M permanece constante, a 273 Kelvin. O que ocorre nesse intervalo de tempo que faz a temperatura permanecer constante? A mudança de fase, né? A partir do gráfico, obtém a relação entre os valores do calor específico da água e do gelo. Vamos lá. Então, olha só. Entre os instantes de 2.000 segundos a 5.000 segundos de intervalo de tempo, em que o corpo permanece com temperatura constante, igual a 273 Kelvin, é a 0 graus Celsius, ocorre mudança de estado de fusão do gelo.
né? Ou seja, o gelo foi derretendo, né? Como as substâncias puras não têm as suas temperaturas alteradas durante a mudança de estado, temos o patamar no gráfico. Patamar ou degrau, né? Patamar é o nome técnico, né? Ou degrau, o nome é, comum, né? No senso comum. No item B, como a fonte de calor tem potência constante ao longo do intervalo de tempo analisado, a quantidade de calor recebida pela amostra é proporcional ao tempo. Também sabemos que a variação de temperatura da água e do gelo é a mesma. Assim sabemos que potência é a quantidade de calor dividida pela temperatura, então fica diretamente proporcional, né? Então a quantidade de calor vai ficar intervalo de tempo vezes a potência. E a quantidade de calor como não houve mudança de fase, é a relação fundamental de calorimetria, então é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Juntando tudo isso aí, nós temos, então, que potência vai ser a variação da temperatura, variação do, perdão, potência vezes a variação do tempo de gelo é igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Aplicando essa fórmula aí, nós vamos reduzir esses cálculos, né? Observando aí como a variação de 20 Kelvin. Então, nós vamos chegar à percepção aí que o intervalo de tempo foi de 4.000 segundos, né? E de água. E de gelo, 2.000 segundos, a variação de tempo, né? Assim, nós percebemos, então, que o calor específico da água é 2 vezes maior do que o calor específico do gelo. Só essa manipulação algébrica aí mesmo, né? Questão 33. O gráfico representa um trecho da curva de aquecimento de 400 gramas de uma das substâncias apresentadas na tabela. Então, nós temos aí uma substância, pode ter sido água, pode ter sido álcool acético, álcool etílico, pode ser um benzeno, né? Pode ser uma dessas substâncias. Aí nós temos o calor específico de cada substância, né? Se for água, calor específico. Se for o álcool etílico, nós temos calor específico. Se for o álcool acético, nós temos calor específico. Se for o benzeno, nós temos calor específico. Nós temos o calor latente de ebulição, né? A passagem do estado líquido para o estado de gás. Calor específico da água, calor específico, calor latente da água, calor latente do álcool acético, calor latente do álcool etílico e o calor latente do benzeno. Nós temos o gráfico, então, cartesiano, temperatura cartesiano, intervalo de tempo. Então, nós temos aqui o eixo das ordenadas de temperatura, de ebulição, e aqui o eixo das abscissas, o intervalo de tempo. Então, nós temos aqui, nesse intervalo de tempo, observe esses pontos aqui, né? De 30 minutos a 20 minutos, né, no intervalo de tempo nesse intervalo de tempo aqui, quer dizer que eu tinha, ou seja, em 10 minutos, houve uma variação, em 10 minutos, nesse intervalo de tempo, houve uma variação na minha temperatura de 40 graus Celsius, de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Né? Então, dá para que eu comece a ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Né? Então, já começo a ter uma noção. Então, a quantidade, a variação de temperatura pelo um intervalo de tempo. Eu já consigo achar aqui a ideia aqui de potência. Né? Já começa a construir a ideia de potência. Então, olha só. Considere que a substância foi aquecida em uma fonte térmica de potência constante e igual a 392 calorias por minuto, ou a 392 calorias por minuto. Já que eu tenho 10 minutos aqui, então eu consigo já achar a quantidade de calorias que ele gastou, que é a potência. Então é possível já achar por esses dados. Não? Aí, item A.
A. Qual das substâncias correspondente à curva aquecida representa no gráfico? Justifique sua resposta. Ele quer saber, pelo cálculo que nós vamos ter aqui, que substâncias que é. O valor do... Qual é o valor do intervalo de tempo, variação de tempo, né, em minutos, necessária para vaporizar completamente a substância? Foi aqui, né? Transformar toda a substância. Ponto de ebulição. Daqui, ó. Esse intervalo de tempo aqui, eu quero saber daqui até aqui, ó. Por isso que ele coloca esse ΔT aqui, que foi uma passagem do estado líquido para o estado de gás. Vamos lá, olhar, analisar a resposta. Bom, o item A, vamos ter o seguinte. Do gráfico, podemos observar que no intervalo de tempo de 10 minutos, né, de 30 minutos menos 20, 10 minutos, a temperatura da substância subiu 20 graus Celsius. 40 menos 20, 20 graus Celsius. Então, a potência da fonte é de 392 calorias por minuto. Então, nesse intervalo de tempo, o valor do calor trocado entre a fonte de calor e a substância foi de 390 e 2 vezes 10. Então, a quantidade de calor 390 vezes 10 era 3.920 calorias. Aplicando a quantidade de calor, a massa e a variação de tempo, nós achamos que o calor expressivo dessa substância é de 49 centésimos de caloria por grama graus Celsius. Então, essa substância corresponde ao álcool etílico, né? Se você olhar na tabela. Item B. Como substância é o álcool acético, álcool acético não é o álcool etílico, álcool acético, devemos utilizar o respectivo valor de latência do calor latente da ebulição dessa substância, que é 92 calorias por grama. Para calcular o intervalo de tempo necessário para vaporizar totalmente, então a quantidade total fornecida na mudança de estado para o gasoso foi de 400 gramas vezes 92, 94, vai dar 37.600 calorias, né? Dividido pela potência, né? Então nós vamos achar aí que dividido por essa aqui para achar o intervalo de tempo, nós já achamos 96 minutos. Então, em 96 minutos, ele transformou todo esse álcool acético em vapor. E a nossa última questão, questão 34, na página 77, uma questão da Unicamp, a melhor universidade do Brasil, né, a Unicamp atualmente. Então, nós vamos aí, sempre fica alternando, né, entre a Unicamp e a USP. Atualmente é a Unicamp, a melhor universidade do Brasil, de acordo com o ranking das universidades no mundo inteiro. Né, a universidade mais bem posicionada no mundo brasileira é a Unicamp, é a primeira colocada no Brasil. Depois vem a USP, né? Então, a Unicamp é uma excelente universidade. Na preparação caseira de um chá, aconselha-se aquecer a água até um ponto máximo da fervura, retirar o aquecimento e, em seguida, colocar as folhas da planta e tampar o recipiente. Né? As folhas devem ficar em processo de infusão por alguns minutos. Caso o fogo seja mantido por mais tempo que o necessário, a água entrará em ebulição. Considere que a potência fornecida pelo fogão a água é igual a 300 watts, ou 300 joules por segundo, né? Potência é watts ou joules por segundo. O calor latente de vaporização da água é 2,25 vezes 10 elevado a 3 joules por grama, mantendo-se o fogo com água em ebulição e o recipiente aberto. Qual a massa de água que irá evaporar após 10 minutos? Vamos lá para o nosso cálculo. Então, o calor, calor latente de vaporização da água, né?
a potência em um intervalo de tempo de 10 minutos. 10 minutos equivale a 600 segundos. A potência é joules por segundo, né? Então nós vamos transformar tudo. Nós vamos achar que gastou 180 quilojoules. 180 quilojoules ou 180 mil joules. Nós vamos achar aí que a massa, então, é de 180 mil joules dividido por 2,25 vezes 10 elevado a menos 3. Então vai dar aí a massa de 80 gramas, né? Alternativa correta, letra C. No mais, meus alunos, eu me coloco à disposição de vocês, caso tenha restado alguma dúvida, que às vezes posso ter passado rápido, né? E ficado algo, às vezes, não tenha ficado claro. Você pode me chamar no privado, eu explicarei de uma outra forma, individualizada, para que você chegue aí a completa compreensão de todo o conteúdo que nós estudamos aí nessas questões respondidas nesse capítulo. Nós não finalizamos ainda, vai ter um assunto ainda que trata a respeito desse capítulo, para fechar tudo isso.